Bem, boa noite a todos aqui presentes e boa noite aos amigos que sempre estão conosco no nosso canal do YouTube, Dejean Medeiros. A quem sempre eu peço que se inscrevam no nosso canal, caso seja inscrito, que peça um amigo para se inscrever, para nos dar mais força e podermos continuar com os nossos projetos, as nossas divulgações, entre elas as nossas palestras, que são sempre aos sábados, às 19h30, tanto presencial, como eu disse, através do nosso canal no YouTube, Dejean Medeiros. O tema que nós escolhemos para esta noite é um tema muito atual, que fala da depressão. O próprio nome está dizendo, depressa a ação. E nós vamos fazer alguns comentários aqui sobre a depressão, tanto do contexto da psiquiatria, da psicologia, mas também dentro do contexto da espiritualidade, por ela ser uma doença de grande repercussão na essência de cada um que dela é portador ou portadora. E pode ter certeza que dos males que ultimamente a sociedade vem enfrentando, talvez seja um dos mais difíceis de ser tratado e superado, que é a depressão. E, consequentemente, ela hoje toma uma proporção quase que incalculável dentro do contexto social. É uma doença democrática, porque ela atinge pessoas de todos os níveis da sociedade, desde a mais pobre até aquela mais abastada, rica, independente do seu país, do seu lugar, enfim, ela está em todos os lugares. E nós vamos fazer aqui uma espécie de um comentário sobre o que ela vem a ser, como disse, e o que é que a gente pode fazer para dela se libertar ou até não ser vítima. E eu começo com uma metáfora que é a metáfora da poça d'água. 3 pessoas diferentes vão estar diante de uma poça d'água. A primeira, ela vai pisar na poça d'água dizendo que essa poça está ali porque alguém colocou, e mesmo que ela vá sujar todo o ambiente após pisar naquela poça, ela também vai dizer que as pessoas é quem vão ter que ter o cuidado de limpar o lugar que ela vai sujar por ter pisado nessa poça d'água. A segunda pessoa, ela vai limpar a poça d'água sabendo que ela, com certeza, vai sujar o pé e vai sujar o salão em que ela se encontra. Mas a terceira pessoa, vendo a poça d'água, sabendo que ela precisa ser limpa, ela olha para cima e vê que o que está provocando aquela poça d'água é uma goteira. E o que é que ela faz? Ela vai subir, consertar aquele telhado, para que ele não volte a pingar e formar a poça, e depois, limpando a poça, tudo volta ao normal. Assim é a humanidade. A gente faz as coisas sem se preocupar muitas vezes com a consequência e nem o porquê daquilo. Sempre achamos que o mal que nos acomete foi provocado por outras pessoas ou por outros que não sabemos muitas vezes sequer quem são. Existem aqueles que até conseguem remediar, encontram um paliativo para, de uma falsa maneira, justificar algo que não se justifica. Ou seja, consertar aquilo que muitas vezes não tem o devido conserto. Mas como ele mostra aqui, existe a terceira pessoa que vai buscar a essência do que está acontecendo.
E a gente muitas vezes não se deixa levar por esse pensamento. Por que é que eu estou com depressão? No primeiro momento, claro, eu vou tomar as devidas providências, sempre achando que a depressão ela é causada por alguém que me fez infeliz e me fez perder o sentido da vida. E não faltam motivos para a gente querer justificar. A segunda pessoa é aquela que vai procurar um profissional de saúde, vai tomar as medicações que são prescritas, mas vai ficar nessa roda viva de ficar pisando na poça e sujando o chão, tomando remédio, quando passa o efeito, tudo volta ao que era antes. Mas existe o terceiro caso, como aqui muito bem está descrito, que é aquele que se preocupa com a causa daquilo que está provocando um pensamento, uma ideia. Geralmente, as causas dos nossos problemas, eles estão dentro de nós. Isso nós vamos ver no sentido mais pleno que possa existir. Você é senhor da sua vontade. E pela lei de causa e efeito, que a gente aqui muitas vezes comenta, a gente fala, a gente sabe que todo efeito advém de uma causa que precisa ser vista e analisada. Por que essa dor? Será que a dor, ela tem o propósito de me fazer sofrer? Ou essa dor é um dispositivo que está sendo acionado para mostrar a mim algo que não está em equilíbrio no meu corpo, tanto o corpo físico como o corpo mental? Porque muitas vezes nós deixamos de cuidar de coisas que precisam ser bem cuidadas. Dentre essas coisas, como também vamos ver, está a nossa saúde mental. Quando o próprio Emmanuel já dizia, nas obras psicografadas por Chico Xavier, que saúde é a perfeita harmonia da alma. Não é a ausência de doença como muitos pensam. E o que é harmonia? É paz interior, é equilíbrio. Nós só estamos bem quando estamos equilibrados, no que diz respeito à nossa condição mental. Tem um pensador que diz: muitos de nós carregam o pensamento como se fossem macacos pulando de galho em galho sem saber em que galho fica. O que ele chamou de pensamento macaco louco. E ele tem sentido quando ele fala desse tipo de pensamento. Augusto Cury usa nas suas obras uma coisa muito interessante. Ele fala, que eles chamam de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Nós estamos vivendo nesse momento esse mal que, como eu disse, assola toda a humanidade. O pensamento acelerado. Por que impomos uma velocidade tão grande a um projeto de vida que não contempla e nem precisa disso? Como o próprio Jesus já dizia, para cada dia basta o seu mal. E a gente precisa ter uma ideia do que seja isso. E aqui a gente vai tentar mergulhar nesses meandros, tanto da psicopatologia, como do problema espiritual propriamente, para que a gente possa ter uma ideia do que está realmente acontecendo e se está acontecendo conosco.
Dr. Daniel Kahneman, psicólogo norte-americano, ele diz: o presente não dura mais do que 3 segundos. Portanto, vivemos sempre divididos entre o eu futuro, que pode causar a ansiedade, e o eu do passado, que pode causar a depressão. Porque nós somos feitos essencialmente de memórias. Eu não quero dizer que a ansiedade seja apenas uma projeção desse eu futuro, mas tem muita coisa a ver. Essa expectativa de vida, esse desejo acelerado para se obter coisas que muitas vezes não são tão importantes como assim decretamos através do nosso pensamento. Que o que é mais importante na minha vida é o meu agora, é o que eu sou e o que eu represento através daquilo que sou. E ele continua dizendo: o segredo da vida não está nos bens acumulados, está em criar e armazenar memórias felizes que poderão ser revisitadas para sempre. E a gente tem uma falsa ideia de que os bens nos contentam plenamente. Um mundo onde o materialismo tem a sua predominância por ele ser dessa forma, mas não significa que ele seja a nossa razão de viver. O que é muito mais importante do que o ter é o ser. Ser é você mergulhar dentro de si. Buscar na sua intimidade, como ele diz aqui, suas memórias. Mas não ser refém de coisas que já não têm tanta importância. O compositor diz assim: de onde eu venho, não importa, porque já passou. O importante é para onde eu for. Eu acho isso fantástico. O que importa da minha vida é o que eu sou agora e o que eu serei amanhã. Só que meu amanhã é meu hoje. Porque a vida ela é assim. Se eu quero ser feliz amanhã, que eu seja agora. Porque eu terei todos os motivos e toda a condição de ser aquilo que eu comecei a ser. E ele finaliza dizendo: a felicidade está em entender como a nossa mente registra o tempo, como eu disse. Para a mente, o presente não existe. Mal começa e já virou passado. Eu sempre também tenho comentado aqui. Tudo que nós estamos comentando nesse exato momento, daqui a alguns poucos segundos, na mente de cada um de vocês, e até na minha, vai se projetar para o passado. Porque ela não tem o poder de segurar uma situação como a nossa, de um pensamento contínuo e até mesmo, como eu disse, acelerado. Ela não tem como suportar uma carga dessas. Aí o que ela faz? Ela pega todo o seu material do consciente e deposita lá atrás, ou no porão, que é o inconsciente. E é interessante é que isso rumina dentro de nós. Tem pessoas que fazem aniversário de uma raiva. Olhe, faz 5 anos que você me disse isso. Isso acontece muito na vida conjugal. Você está lembrada daquelas palavras que você me disse? Você não sabe o quanto aquilo... Gente, isso é da natureza humana. Mas isso não é uma coisa tão boa como muitos imaginam ser. Então, para sermos felizes, é necessário que algo nos felicite e permaneça conosco o tempo todo. Não importa o que seja. Como eu disse agora há pouco, eu não vim aqui para ter, eu vim para ser. Ser é a minha essência, é aquilo que eu carrego dentro de mim
para que eu possa amanhã ser usufrutuário disto como herdeiro de mim mesmo. Os transtornos mentais, quase na sua totalidade, começam nas consequências de faltas graves que o ser humano pratica, tendo como base esses 3 fatores que estão concomitantemente ligados, que é a ansiedade, o estresse e a tristeza. Tudo isso está dentro de mim, de você, de qualquer pessoa. Todos nós temos um pouco ou muito disso. E é preciso cuidar. Porque qualquer fator dessa natureza, como realidade nossa, pode ser aquele que vai desencadear em nossas vidas esses transtornos mentais que muitas vezes são de tratamento difícil. Muitos passam a existência toda sendo vítimas. Uma vez instaladas no campo íntimo, essas forças desequilibrantes desintegram a harmonia mental. E tudo isso é mantido por uma única realidade, que é o pensamento. Mas o que é o pensamento? O pensamento é a força dinâmica da mente. Mas o que é a mente? A mente não é o cérebro. A ciência defende como sendo um substrato do cérebro, isso não é verdade. A mente ela está muito acima da nossa natureza humana, fisiologicamente falando. O cérebro é uma estrutura de pouco mais de 1,5 kg, e nessa estrutura existem as células que fazem parte de todo o mecanismo que rege o corpo físico através das sinapses, dos neurotransmissores. Tudo isso é perfeito, mas ele age como se fosse um computador. Mas a mente é o programa que serve o computador. A mente ela é imaterial, ela é espiritual essencialmente. Mas a mente ela ainda é uma parte limitada de uma coisa ainda mais complexa, que é a consciência. A consciência é aquilo que Deus criou como sendo a sua imagem e semelhança. É como se Deus fosse o oceano infinito e cada gota do oceano fosse uma consciência. Essa consciência estaria dentro da consciência maior e, em contrapartida, a maior estaria dentro dessa consciência. Ou seja, nós estamos dentro de Deus e Deus está dentro de nós. Tudo perfeito. Não cabe nenhuma contestação dentro de um quadro de pensamento como este. É perfeito. Se Deus é perfeito, tudo o que Ele criou é perfeito. Mas aí quando Ele dá a essa consciência, o que nós conhecemos como livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de fazer suas escolhas, as coisas começam a ter um sentido diferente. Porque nem todas as vezes somos felizes com as escolhas que fazemos. Há um abismo muito grande entre o que eu tenho e o que eu não gostaria de ter. Isso é o que leva muitas vezes aos grandes conflitos existenciais. Eu tenho saúde, mas eu não quero ter a doença. Eu tenho alegria, mas não quero ter tristeza. Mas a vida não trabalha com esse capricho natural do ser humano. A gente tem o que merece ter, não mais do que isso. Mas é preciso a gente ter muito cuidado em fazer as escolhas, porque elas é que vão decidir o nosso programa de vida, que se instalará
agora no substrato da consciência, que é a mente. Veja que aqui nós falamos que uma mente sadia significa paz, harmonia e equilíbrio. Será que nós estamos vivendo isso como uma coisa tão verdadeira? E aí eu passo a ser refém da fonte que alimenta essa mente, que é o pensamento. O pensamento tem essa grande prodigiosidade de nos levar aonde ele deseja. E assim a gente vai chegando a um momento, como disse Jaime Servino, a pessoa mentalmente desequilibrada tenta se defender contra seu próprio pensamento, contra a sua própria ideia, e não consegue fazê-lo se não tiver um equilíbrio que realmente é necessário. E como nós estamos falando de depressão, vejamos o que ele diz aqui sobre a depressão dentro da visão espiritual. A causa profunda dos sofrimentos íntimos não está na situação atual, nas conjunturas do meio ambiente, no estado de saúde ou de doença, embora tudo isso possa ter um peso considerável, mas sim no espírito que carrega suas imperfeições e seus conflitos, que são de natureza extremamente de cada um de nós, e está na nossa condição atual de vida. Veja que ele diz aqui, as nossas imperfeições e os nossos conflitos. E aí, finalmente, o que vem a ser esse transtorno, essa doença de natureza tão grave como comentei no início? O que é a depressão? Todos nós precisamos ter um sentido de vida. Nós temos que ter objetivos. A vida é pensamento, sentimento, vontade e ação. Essa natureza cíclica é o que compõe todo o nosso cenário. Eu estou pensando no bem, estou criando bons sentimentos, mas eu preciso ter uma vontade, mas não adianta eu ter bons pensamentos, ter bons sentimentos, ter uma boa vontade, mas se eu não tiver a ação, nada disso vai conclusivamente me contentar e me fazer uma pessoa equilibrada. E há uma coisa muito interessante, que quando a gente fala na perca do sentido da vida, esse sentido da vida tem faltado muito na consciência de quase todos nós. Porque quando ele perde essa referência, ele perde a própria identidade interior. E uma pessoa sem identidade, ela desconhece a si mesma. A gente chama de despersonalização. Eu não sei quem sou. E você passa a ser alvo ou algo daquilo que as pessoas acham ou dizem de você. E a gente precisa ser dono de si. E a depressão, ela tira essa vontade de querer viver. Porque na realidade eu não diria vontade de querer viver, mas a falta de atitude para resolver os problemas da vida. Como eu disse no início, depressão vem da palavra depressa ação. Exatamente dando a nós esse impulso que é preciso para a gente correr atrás dos eventuais problemas que são de natureza existencial. Quem de nós não enfrenta uma dor, um sofrimento, até mesmo uma perda? Isso é da natureza humana. E ele, mergulhado no sentido negativo, em que ele se entrega por estar vivendo essa realidade,
ele entra num quadro de tristeza. A melancolia, que já se acentua por um potencial maior, se instala no seu inconsciente e ela começa a ruminar pensamentos negativos e aos poucos vai se entregando a uma realidade que ela mesma criou. Porque os nossos maiores inimigos são esses fantasmas que habitam dentro de nós. E não são poucos. Veja que há uma falação mental intensa. Nós não estamos tão sós como assim pensamos. Existem muitos que estão mergulhados dentro de uma realidade que criou e não conseguem sair, porque passam a ser prisioneiros do próprio sistema mental. Eu estou triste e eu só vejo a tristeza. E isso se manifesta de forma mais intensa, e aí quando ele já começa a dar os seus primeiros sinais de um recolhimento. É aquela depressão, no seu estado inicial, quando ele perde a vontade de fazer as coisas que são naturais e precisam ser feitas no seu dia a dia. Já não quer mais trabalhar, já não tem disposição para ir encontrar um amigo, uma amiga, se enclausura no seu mundo, e aí o primeiro passo é esse aí. Mas aí, não tendo como sair, não encontrando uma alternativa que seja promissora, porque ele rumina pensamentos de mesma ordem, eu estou triste e continuo triste, e fico triste por estar triste, e ele vai criando todo um sistema de ideia que é própria dele, e aí aos poucos ele vai se anulando, vai perdendo sua força interior. E a gente que trabalha com o campo mental e os centros de forças, aqui no Chico Xavier, e quando ele vem numa anamnese, que seria um atendimento através de um psicólogo, que não é o nosso caso, mas numa consulta fraterna, a gente vai fazer uma avaliação e ver que essa pessoa ela está inibida de energia, porque o nosso corpo é uma usina de energia mental. E a energia mental é a mais poderosa energia criada por Deus. Pode falar de outras, energia atômica, energia nuclear, nenhuma dessas energias se compara com a energia atômica, aliás, a energia mental. E essa energia, quando ela cai na sua frequência de vibração, ela atrai energias de mesmo potencial. Porque a própria ciência já define e diz que os iguais se aproximam e se atraem por serem semelhantes. Tristeza atrai tristeza. E ali ele se entrega, não sendo mais ele o principal artífice do processo, mas ele agrega outros que passam também a comungar com ele o mesmo pensamento, formando o que a gente chama de egrégora, lugar onde se concentra pensamento de mesma ordem. Por isso que, geralmente, o depressivo ele tem, por vontade própria, o recolhimento, a supressão da luz. Há uma queda acentuada de energia. E quando a gente faz essa anamnese, ou faz essa consulta, ou esse atendimento, a gente percebe que aquela pessoa ela está precisando urgentemente de se revitalizar energeticamente. E quando no tratamento com os centros de força ou os chakras, a gente percebe, quando ele se encontra lá na mesa de atendimento, que nessa área daqui do plexo solar, muito abaixo, um pouco abaixo ou acima do umbigo, a gente vê uma queda de energia acentuada num centro de força chamado esplênico. Os sete centros de força que nós possuímos são responsáveis pelo nosso estado de saúde ou de doença. Eu sempre tenho dito
Nós temos duas maneiras de nos comunicar com o mundo em que vivemos. A gente tem através dos sentidos naturais, do corpo físico, como sendo a visão, que é aquilo que eu vejo, a audição é aquilo que eu ouço, o paladar é aquilo que eu sinto, o sabor. Esse centro de força, ou melhor, esse sentido, o tato, o paladar, a audição e a visão, eles compõem toda a natureza orgânica. Então, se eu vejo uma pessoa que gosto dela, desperta em mim uma emoção de alegria. Caso contrário, eu encontrando uma pessoa que eu não gosto, que eu não queira, desperta em mim uma emoção de apatia ou de tristeza, ou de aversão. Mas existe uma força maior que atua dentro de tudo isso, que é a maneira como nós vibramos através dos nossos pensamentos. É num centro de força chamado coronário, que fica na parte posterior da cabeça, que entram todas as nossas vibrações mentais, os nossos sonhos, os nossos desejos. E essa energia, ela vai para uma glândula chamada pineal, que é a glândula da vida espiritual, porque isso é eminentemente espiritual, e essa energia será distribuída por todo o corpo físico, no que diz respeito ao aspecto espiritual. Ela desce, vem para o frontal, do frontal para o laríngeo para o cardíaco, o esplênico vai até o básico. Essa energia, ela estando em estado de harmonia, de equilíbrio, nos dá uma sensação de paz, de plenitude e de saúde. Mas é difícil a gente manter isso tudo em equilíbrio, porque a gente é movido por uma onda que oscila constantemente. Veja que nós estamos com o pensamento a todo momento, como eu disse, se modificando pelas frequências e pelas ideias que carregamos. E é exatamente nesse centro de força que, quando ele se vê desvitalizado, ele é responsável para auxiliar as glândulas e os filtros do corpo físico, como o baço, o rim, o pâncreas, até mesmo o pulmão. O corpo sente essa queda. Isso provoca um estado de tristeza. E esse estado, se acentuando, ele leva a um quadro de depressão. E isso é natural na vida de qualquer um de nós. E ninguém está livre de passar por isso. Agora, existem dois tipos de depressão. Existe a depressão unipolar e a depressão bipolar. Por quê? Porque toda pessoa depressiva tem um pouco ou quase um pouco de ansiedade. E vejam que muitas vezes a pessoa sai de um quadro de depressão e entra num quadro de mania, que eles chamam de bipolar. Isso é outro problema difícil de ser resolvido. Ele não sabe lidar com os seus extremos. São pessoas que não sabem lidar com a tristeza e muito menos com a alegria. Quando estão alegres, estão eufóricos. Quando estão tristes, estão deprimidos. Isso é muito difícil para se fazer valer uma ideia de equilíbrio. E assim tem sido o nosso grande drama. A maior parte da humanidade vive exatamente por conta disso. E a gente não tem um parâmetro firme e seguro, porque ele vai para o profissional de saúde, como eu disse, o psiquiatra vai ministrar ou não uma medicação que seja compatível para aquele quadro, vai estabilizar o estado de humor, do sono, mas, como eu disse, é paliativo, não é conclusivo.
e, consequentemente, vai para o psicólogo, vai fazer as terapias, isso também é de grande importância, e busca na casa espiritual o tratamento, como nós aqui comentamos, que tem essa capacidade de ver o aspecto mais espiritual. Se ele procurar esses 3 caminhos, tem uma chance muito grande de se libertar o mais rápido possível do processo depressivo. Isso vai depender de cada pessoa. Nós atendemos aqui muitos, ao longo desses anos, muitos depressivos, e conseguiram, com a ajuda desses 3 fatores, equilibrar o seu estado emocional e sair do quadro depressivo. E aí vem a pergunta: a depressão é um transtorno ou uma doença irreversível? Não. Tem muita gente que teve depressão que hoje já não são mais portadores. E como é que ela consegue sair desse quadro ou dessa patologia? Vai depender da forma como ela irá conduzir o seu pensamento. Tudo está na força do pensamento. E ele diz assim: pode surgir um fato acontecido do passado recente da pessoa, fixado na mente consciente ou no passado remoto, fixado no inconsciente, formando uma concha fechada que insiste em não se abrir. Ele não sai. Ele fica entre o passado, o presente e uma expectativa de futuro, como eu disse, e ele não encontra paz interior. Ele não encontra a resposta para aquilo que ele deseja como solução. É muito ruim a gente viver um quadro desse, porque ele perde todo o referencial. Viktor Frankl, no seu livro Em Busca de um Sentido, ele fala muito bem disso. Porque muitas vezes a gente encontra pessoas em estado bem graves de saúde mental, pessoas que estão abatidas, muitas vezes desmotivadas, mas são pessoas que não guardam um quadro de depressão como a gente sempre tem visto. E, consequentemente, isso vai fazer da gente uma pessoa cada vez mais insegura. Porque quando eu não domino os meus pensamentos, são eles que vão dominar a mim. Quando eu não posso uma coisa, alguém vai poder por mim. Eu sempre tenho dito: tenha cuidado com a sua autonomia, porque ela é quem vai ditar a vida que você deseja ter. Mas muitos vivem a heteronomia, ou seja, dependemos do outro para dizer o que precisa ser dito e ser o que precisa ser com relação a cada um de nós. Eu tenho certeza absoluta que em nenhum momento a gente deseja isso, mas ninguém está livre plenamente de um processo como esse. Voltando ao que nós dissemos antes, a depressão, ela é terrível. Ela é uma doença traiçoeira, ela é insidiosa porque ela começa aos poucos e leva as pessoas aos quadros mais graves, e tenha certeza que hoje a gente tem visto um número muito grande de pessoas com pensamentos suicidas como vítimas da depressão. E, consequentemente, eu sempre tenho dito, ninguém está só no processo depressivo. Porque a gente que é espírita sabe o que é uma obsessão, um assédio de um espírito sobre um outro ou sobre um ser encarnado. Essas influências, elas têm um peso muito grande. Quando você cai em suas vibrações mentais, eles se aproximam. E muitas vezes levam as pessoas aos quadros mais graves, como eu disse, que é atentar contra a própria vida como se fosse um ato de desistência. Eu não tenho mais forças para continuar. Eu não tenho forças mais para lutar pela causa que eu considero importante ou aquela que é fundamental para mim, e, consequentemente, eu recuo. E esse recuo faz com que a pessoa adoeça mais ainda, porque além dela se sentir depressiva, ela se acha incompetente ou incapaz.
E como eu disse anteriormente, ela perde o sentido da vida. Eu não quero mais viver. E esse é um dos momentos mais difíceis que o ser humano passa como uma prova de vida aqui na Terra. Desistir de si mesmo, isso jamais poderá acontecer, nem deve acontecer, mas infelizmente acontece. E geralmente essas pessoas, como eu disse, elas são portadoras de um processo depressivo. E a gente vai ter que trabalhar muito para conseguir equilibrar, porque o mundo que nós estamos vivendo, ele está nos mostrando uma realidade totalmente distorcida do que seja a essência de cada um de nós. Veja que a gente tem hoje um processo de informação cruel, muita mentira que eles chamam de fake news, muitas realidades que não são tão reais, coisas que realmente elas não têm o menor sentido, mas infelizmente é a experiência humana. E a Terra, como sendo um planeta de provas e expiações, se destina a isso. E a gente tem que passar por essas provas e por essas reparações, porque isso é questão de todos nós. Ninguém está livre de ser submetido a uma avaliação, e que muitas vezes elas são duras e exigentes, e nem sempre nós estamos didaticamente prontos, porque a obra de Deus ela é didática. Deus, tudo que faz por nós é através do ensino e da aprendizagem. Viver é aprender e ensinar. Então, como é que eu posso ensinar se nada tenho como conteúdo dentro de mim? Como é que o professor pode ministrar uma aula se ele não tiver um conteúdo? E muito menos ele poderá avaliar, porque seria uma injustiça avaliar alguém sem ter dado a ela um material para que ela pudesse estudar e se submeter à avaliação. Isso é a vida de todos nós. Se eu estou passando por um problema, esse problema ele tem um endereço certo, que sou eu, e sei quem criou, porque esse alguém sou eu mesmo. Não coloque nas mãos dos outros nada que é propriamente seu. E a depressão é uma questão de cada pessoa. Não é uma doença de origem genética ou de herança genética, porque isso não está confirmadamente consagrado dentro das nossas ideias. A depressão é uma doença da alma que se instala no corpo físico através das emoções e que faz a gente sofrer todas as consequências que são provocadas pela intensidade em que ela se instala dentro de nós. Como eu disse, desde uma leve depressão até uma depressão mais profunda, quando o indivíduo se anula totalmente e se recusa até a viver, trancando-se num quarto escuro, deitado numa cama, sem ter disposição sequer para comer ou fazer qualquer outra coisa. Esse é o momento mais grave e mais sério. E assim tem sido muitos, e assim tem vivido uma grande maioria da humanidade. Então eu sempre tenho dito, cuide de sua saúde mental. É importante a gente cuidar do corpo, porque o corpo é a indumentária, né? É a vestimenta que a gente precisa para viver aqui. E se esse corpo ele é saudável, ele nos ajuda muito no nosso programa de vida. Mas é mais importante ainda, é cuidar daquilo que está por trás de tudo isso, que é um espírito que resiste a tudo e a todos. Porque não se engane não, o plano espiritual está cheio de espíritos deprimidos. Muitos partem daqui carregando essa patologia, como eu disse, e lá eles não conseguem se libertar tão facilmente, porque a vida é um contínuo. Não é porque eu saí daqui, fui para ali, que eu deixei de ser o que sou e de pensar o que eu penso. A mudança de lugar muitas vezes muda o nosso comportamento, mas nem sempre ela muda a nossa essência, nosso verdadeiro eu. E assim a gente está vivendo. E assim nós iremos viver e nenhum de nós está livre de passar por experiências dessa natureza. A depressão é sim uma pandemia,
como tivemos agora há pouco, e que se instalou e vem cada vez mais proporcionalmente aumentando, principalmente no meio social, que nos preocupa muito, que é na juventude. Nós estamos com a juventude, crianças e adolescentes, já com graves sintomas de depressão. E aí você pergunta, como é que pode uma criança de 5, 6 anos de idade ser uma depressiva? Se ela pouco sabe acerca do sentido da vida, não possui tantas obrigações sociais, tem uma vida muito mais leve, mais tranquila, mas vocês sabem que a reencarnação, ela é responsável por muitas coisas que nós carregamos na vida presente. Pode ter certeza, essa criança é um espírito que reencarna para vir dar continuidade a uma história de vida e nem sempre traz consigo aquilo que ele deseja, e sim aquilo que é necessário. O sofrimento dura o tempo que levarmos para aprendermos o que ele tem para nos ensinar. Então, aquele que está ali vivendo o seu drama, sua doença, a sua falta, não deixa de ser um aprendiz nessa escola tão importante que é a escola da vida. Vida essa que precisa ser vivida, e todos nós temos o compromisso de vivê-la. Desistir não é proposta de ninguém. Se Deus nos colocou aqui, Ele sabe onde coloca cada um de nós. Se tem uma coisa que Ele nunca fez, foi errar. Então, viver o meu drama é aquilo que tem que ser vivido. Agora, a forma como eu vou me conduzir diante desse drama, aí é uma questão de cada um, é uma questão minha. Muitos lutam e são bons combatentes, outros se entregam, recuam e acham que não pode, e eu sempre tenho dito, Ele não coloca no ombro de ninguém um peso que não possa ser carregado. Tudo que eu carrego é porque eu tenho forças para carregar. Vinde a mim todos vós que estáis aliviados, que estáis comigo e aliviado, vinde a mim todos vós que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E meu peso é suave. Porque o peso com Jesus é menor do que com qualquer um de nós. Pela forma como você carrega. A forma como você lida com sua tristeza, a forma como você carrega as suas crises, seus problemas, é que vai dizer como você é diante delas. Tem pessoas que têm uma facilidade enorme de lidar com dificuldades e superar, outras já se prendem mais, outras até chegam a desistir e recuar. Quando a vida não permite, muitas vezes, desistirmos de coisas que são imprescindíveis para nós. Aquilo que a gente deixar no meio do caminho, provavelmente a gente vai ter que voltar para um dia vir pegar. Porque a obra de Deus, ela se dá para a sua completude. Deus não deixa nada faltando, nem nada passando. E assim a gente conduz a vida, e assim tem sido a vida de todos nós. Portanto, vale a pena viver. Viver, mas viver na sua plenitude. Superar, sim, jamais se entregar aos momentos difíceis, e estar sempre de bandeira hasteada, em busca da paz interior, porque o mundo precisa unicamente da paz, mas a paz de espírito. Já dizia Chico Xavier, a paz é aquilo que damos ao outro, quando muitas vezes não temos para nós. É assim que a gente tem que viver, é assim que a vida tem que seguir. Então, uma boa noite para todos e muita luz.